E hoje nós queremos falar sobre vivendo em santidade. Porque a vida do cristão ela é um processo. E a salvação, a nossa salvação, ela é gratuita. Ela é gratuita porque Jesus já pagou o preço da nossa salvação lá na cruz do Calvário. Jesus já derramou o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário. Então a salvação para nós, que nós deveríamos estar pagando, na verdade Jesus já pagou o preço do perdão dos nossos pecados. Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Mas a nossa vida em consagração, em santidade ao Senhor, isso requer de nós algo, demanda um esforço da nossa parte, demanda um investimento da nossa parte, demanda nós estarmos mais perto do Senhor, né? E como diz esse louvor, quanto mais eu me aproximo do meu Deus, mais vontade eu sinto em me consagrar. E quanto mais eu vivo em consagração, mais prazer eu sinto em servir a Deus. Isso é uma verdade. Quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais você busca conhecê-lo, quanto mais você louva, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você ouve os testemunhos dos heróis da fé, de pessoas que realmente deram a sua vida pelo Evangelho, muito mais a gente tem vontade de servir a Deus. E eu dizia para o meu esposo essa semana, eu não quero ser um crente normal. Eu quero ser um cristão realmente apaixonado pela palavra do Senhor. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu quero ver os milagres do Senhor. Eu te convido também nessa noite a não ser um cristão normal, a não aceitar um ministério sem os sinais e os prodígios da palavra de Deus. Então, nós estamos buscando esse fortalecimento espiritual para quê? Que o Senhor desperte mais pessoas com o mesmo objetivo de sermos cristãos diferentes, sermos cristãos para impactar este mundo, né? Sermos cristãos para fazer a diferença na nossa geração. Nós estamos falando a respeito de viver em santidade. O que é viver em santidade? A viver em santidade é algo muito importante e que Deus exige de nós. Lá no livro de Êxodo, eu vou fazer a primeira introdução e logo em seguida o irmão Renildo estará ensinando, falando da palavra de Deus. Lá no livro de Êxodo, nos diz o seguinte, capítulo 39, versículo 30. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram, escrito como gravura de selo, santidade ao Senhor. Então isso se diz a respeito da vestimenta do sacerdote. O sacerdote ele precisava estar sempre buscando estar purificado. Existia uma série de rituais que ele precisava fazer, de alimentos que ele tinha que se abster, de todos os cuidados, ele se santificava. E na coroa, ou seja, o que ele trazia sobre a sua cabeça, tinha uma lâmina de ouro escrita santidade ao Senhor. E nós sabemos que a palavra santo, ela significa separado. Então o sacerdote ele tinha uma grande obrigação de estar separado ao Senhor, de ser santificado ao Senhor. Alguns historiadores, teólogos defendem que na própria vestimenta desses sacerdotes havia uma espécie de sinetas na barra da roupa, da sua túnica, e que quando ele passava ao Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer aquele sacrifício mais importante, ele ia passando com aquelas sinetas e era amarrado uma corda na sua cintura. Porque no Santíssimo, ali no Santo dos Santos, ninguém podia adentrar a não ser o sacerdote, quando fazia aquele sacrifício pelo povo, pela expiação do povo ali. E geralmente esse sacerdote ele usava essa corda, era usada essa corda, e o tilintar daquelas sinetas na barra do vestimenta do sacerdote fazia sempre um barulho. Então o povo sabia que se o sacerdote estava vivo ou não, porque ninguém podia chegar de qualquer maneira perante a presença do Senhor que representava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança para o povo ali, tanto no tabernáculo, depois como no templo, ela representava a presença de Deus, a presença do Senhor, a presença em glória de Deus. Então o sacerdote ele tinha que se purificar, ele tinha que passar por rituais, ele tinha que cuidar a sua postura, a sua vida, para quando ele entrasse naquele lugar ali, no Santo dos Santos, ele estivesse de forma
a ser santificado, realmente separado ao Senhor. Porque caso ele não estivesse de acordo, ele poderia morrer na entrada, na presença de Deus. Então, por isso acorda, porque quando parava o tilintar da vestimenta do sacerdote, significava que ele não estaria mais em movimento dentro ali do Santo dos Santos. Então, ele era puxado por essa corda para fora. Isso é uma das teorias que se fala a respeito dos sacerdotes. Mas o que eu quero dizer é que havia uma necessidade desse sacerdote lá no Antigo Testamento de estar separado ao Senhor. Já no Novo Testamento, nós somos chamados a ser sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Então, nós hoje, nós não precisamos andar como os sacerdotes tinham vestimentas, e nós não vamos precisar andar com roupas que determinem que a santidade está na roupa que lhe mostre. Porém, quando a santidade está, a consagração está na minha vida, no meu coração, o meu exterior vai refletir o que está dentro. Então, se eu estou dedicando a minha vida a Deus, eu vou andar de forma modesta, de forma digna do Evangelho. Então, é isso que representa essa santidade. Muitas vezes não é no exterior, da vestimenta que vai demonstrar se alguém é mais santo ou não, ou que o outro. Na verdade, são as nossas atitudes e o nosso caráter perante o Senhor, que vai revelar muito mais a nossa consagração perante Deus. E hoje nós entendemos que a santificação não é nós que fizemos. Por mais que você possa dizer, eu faço tudo correto na minha vida, eu oro, eu faço tudo que eu posso. Nós não temos a capacidade e o poder de sermos santificados. O que nós podemos fazer é consagração. Nós podemos nos consagrar a Deus. Então, quanto mais eu me aproximo do meu Deus, mais vontade eu tenho em me consagrar. Quanto mais eu vivo em consagração, mais prazer eu sinto em servir a Deus. Então, quanto mais eu busco a presença de Deus, através da oração, através do jejum, através da leitura da sua palavra, através do ensinamento, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu busco, muito mais eu busco essa consagração, aí o Senhor olha e vê, bom, agora o Senhor é quem nos santifica, é Ele que vai dizer a respeito da nossa santificação. Porque a consagração ao nosso Deus, ela não pode ser da boca para fora. Ela tem que vir de dentro, um desejo realmente, um anseio da presença do Senhor. Então há muita importância de nós estarmos sempre nos consagrando. É como uma escadinha. Nós recebemos, quando nós aceitamos Jesus, nós sabemos, isso faz parte da soteriologia. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós aceitamos Jesus, Jesus apaga os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Nós ressuscitamos com Ele porque nossos pecados vão ficar mortos ali na cruz do Calvário, em Cristo. Nós temos uma nova vida, nós nascemos de novo, nós somos justificados, não porque pela nossa justiça própria, mas pela justiça de Deus. E vários passos em direção à nossa salvação. Mas para nós continuarmos galgando algo perante o Senhor, e para nós adquirirmos do Senhor também as recompensas celestiais, a necessidade de nós estarmos em consagração. Buscar sempre a consagração para que Deus venha nos dar a santificação, dizer que realmente nós somos separados para Ele. E isso é algo muito importante. Se nós queremos ser um crente que faz a diferença neste mundo, nós temos que buscar isso. E nós vemos hoje, pela atualidade, situações, sabemos que os dons, tanto os dons quanto o Espírito Santo, o batismo, ainda é para a atualidade. A diferença é, eu tenho anseio realmente da presença de Deus, eu tenho desejo de buscar, eu preciso da presença de Deus na minha vida. Então há essa importância de nós estarmos buscando a presença de Deus. Os milagres, os prodígios, as curas, não é só no passado. É para o nosso tempo também. A diferença está, eu quero essa presença, o que eu estou me movendo em direção a Cristo para que a presença do Senhor aconteça na minha vida. O que eu estou caminhando em direção ao meu alvo de estar com o Senhor, que a presença dele vai ser manifesta na minha vida. Então isso vai fazer uma grande diferença. Como a minha esposa estava falando, nós vamos falar hoje sobre santidade. A palavra santidade é uma palavra muito importante e aparece diversas vezes na palavra do Senhor, na Bíblia. Sede santo como o Senhor vosso Deus é santo.
Mas o que significa ser santo? A minha esposa já estava falando antes que ser santo é ser separado. É ser separado do mundo, ser separado das coisas mundanas e buscar o Senhor nosso Deus. Mas o que é mais ser santo? Ser santo é nós nos colocarmos na direção do Senhor, nós colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E Ele quem nos torna santo. É Ele quem nos santifica. Mas para isso, nós precisamos conhecer a diferença entre consagração e santidade. Qual é a diferença entre consagração e santidade? Consagração é nós buscando mais do Senhor. É nós buscando naqueles 4 pilares que nós já falamos, na oração, no jejum, na palavra do Senhor e a obediência. Quando nós buscamos na consagração, nos consagrando, nos colocando nas mãos do Senhor, e isso é progressivo, isso é dia após dia buscando ao Senhor, nos consagrando, orando, jejuando e nos colocando cada vez mais perto do Senhor, tendo mais intimidade com o Senhor. Você sabe que quanto mais perto de Deus nós chegamos, menos nós temos vontade de pecar. Mais os desejos carnais, o desejo do pecado nos dá nojo, porque nós nos afastamos cada vez mais do pecado. E quanto mais nós pensamos que estamos nos afastando de Deus, nós começamos a pecar, começamos a errar. E parece que estamos distante da luz, distante do Senhor, e que podemos pecar e que podemos errar. Sabe? Existe uma relação constante entre a oração e a busca ao Senhor com o pecado. O crente que ora, ele deixa de pecar. O crente que peca é porque ele deixou de orar. E nós precisamos buscar mais no Senhor. Precisamos buscar a santidade. Santidade não é ser 100% santo, mas é buscar todos os dias o aperfeiçoamento, se aperfeiçoar todos os dias. Não é você nunca pecar, é você saber que existe um Deus que te perdoa e a cada momento você pode buscar no Senhor, pedir perdão a Ele e renovar a busca da santidade. Todos os dias precisamos buscar. Enquanto estivermos aqui na terra, nós somos falhos, mas nós precisamos buscar o aperfeiçoamento todos os dias, na oração, no jejum, conhecendo mais a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam a profecia que está nesse livro. Bem-aventurados que leem, ouvem e guardam. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade é uma coisa, consagração é outra. Consagração é quando nós nos colocamos na mão do Senhor e vamos buscando cada vez mais. A santidade é algo que Deus nos santifica. É algo tremendo, é algo maravilhoso. É algo que nós precisamos buscar todos os dias. Porque quando nós estamos vivendo em santidade, nós estamos realmente separados. Como nos fala a palavra, santidade é separado. Como Jesus dizia: eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Aleluia, eu sou diferente, eu sou separado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe que a santidade é nós buscar todos os dias dominar os nossos desejos carnais. É buscar dominar todos os dias, dominar tudo aquilo que vem, que parece que para a nossa carne é bom. Porque existe uma grande luta entre o nosso espírito, que puxa para ir para Deus, e a nossa carne, que puxa para o pecado, para o erro, que busca para a vontade própria do ser humano. E quanto mais nós buscamos de Deus, mais perto de Deus nós chegamos, mais nos afastamos do pecado. E nós precisamos a todos os dias dominar, buscar a santidade, dominando os nossos desejos carnais. Quantos de nós têm muitos desejos carnais que puxam para a carnalidade? Quantos tiveram, por exemplo, vícios de cigarro, de drogas, de bebidas, da pornografia, da prostituição? Quantos caíram na lascívia, na fornicação? E isso são os desejos da carne,
que nos afasta da consagração, que nos afasta da santificação. E o Senhor nos quer santos, o Senhor nos quer separados desse mundo. Nós temos 3 inimigos terríveis que nós temos que lutar todos os dias contra esses inimigos. 3 inimigos. Nós temos o diabo que todos os dias tenta nos derrubar. E a palavra do Senhor nos diz que se não fosse o Senhor nosso Deus nos proteger, Ele nos teria engolido vivos. E o Senhor Deus é aquele que manda o seu anjo para nos proteger, para nos guardar. A palavra do Senhor diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós temos o livramento. Então nós temos o diabo, nosso acusador. Nós temos o diabo, nosso inimigo, que todos os dias nós temos que vencer. Nós temos a nossa própria carne, que todos os dias nós temos que lutar contra ela para vencer. E nós temos o mundo todos os dias nos oferecendo alguma coisa diferente, nos oferecendo alguma coisa para até tentar para nos cair, mas que nós possamos resistir firme aos pés do Senhor. É como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso faz parte da santidade. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se coloque nas mãos do Senhor. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a carne a gente foge, né? A carne, nós vemos a história de José. Vou falar alguma coisa depois sobre José. Então, quando é o desejo da carne, se nós permanecermos, muitas vezes nós caímos na tentação da própria carne. Mas quando for a tentação do diabo, nós fugimos. Aleluia. Nós nos resistimos, como diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando for a nossa carne, a tentação carnal, nós devemos fugir. Porque nós muitas vezes não resistimos. Pensamos que vamos resistir e quando vemos, estamos caídos na cilada do inimigo. Então, eu quero falar um pouco sobre a santidade. Alguns jovens foram levados como escravos para a Babilônia. E lá na Babilônia foi trocado seu nome, trocada sua identidade, foi trocado tudo deles. E os nomes deles eram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes originais eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia. E diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 7 em diante, diz a palavra do Senhor o seguinte: que eles foram levados lá para a Babilônia, mas eles escolheram algo diferente dos outros. Eles escolheram não se contaminar com as iguarias do rei, com aquelas carnes oferecidas a ídolos, com aqueles banquetes oferecidos a ídolos, mas eles queriam algo diferente, que não se contaminasse. Eles queriam ser santos, queriam ser separados, queriam ser diferentes como eram. Lá eles estavam distante dos seus pais, distante da sua terra, distante dos seus amigos, distante dos seus irmãos. E lá, mesmo assim, eles sabiam que existia um Deus que estava sempre junto deles. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham o temor do Senhor. E eles eram sábios, porque a palavra do Senhor nos diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tenha o temor do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 1, versículo 7 diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, de Ananias e Azarias, ou de Daniel de Beltesazar, e Ananias o nome de Sadraque, Misael o nome de Mesaque, e Azarias o nome de Abednego. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho, nem com as bebidas. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse para não se contaminar. Então ali eles comiam vegetais, frutas, legumes
algumas coisas que não faziam parte daqueles manjares do rei. Ali, esses jovens já estavam sendo separados pelo Senhor. Eles estavam se separando, porque existem coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso erro, dizer não, nos separarmos. Imagina aquelas carnes bem assadinhas, aquele cheiro gostoso que devia estar vindo para eles, e eles negarem tudo isso. Muitas vezes o inimigo nos oferece pratos tão bonitos para nós perdermos a nossa santidade, para nós sair dos caminhos do Senhor, para nós sair da presença de Deus. E muitas vezes parecem coisas tão inocentes, mas quando nós vamos ver, nós estamos enlaçados na cilada do inimigo. O inimigo prepara uma armadilha tão bonita que quando vê, nós estamos lá e caímos nessa armadilha. Mas nós precisamos ter a visão de Deus, ter aquela visão como Eliseu, que ele enxergava além do que aquele jovem que estava com ele via. O jovem só via o exército inimigo, mas Eliseu enxergava os anjos que estavam ao redor do exército. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos ter o discernimento de não cairmos na cilada do inimigo, de nos mantermos santos, de nos mantermos puros, de nos mantermos na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Existe uma grande luta entre a nossa carne e o nosso espírito, e nós precisamos vencer todos os dias com a palavra de Deus, com o jejum. Essa luta da nossa carne, nós precisamos quebrantar a nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos aprendendo a dominar as vontades da carne. O jejum não é só para nós ficar com fome, para Deus ter pena de nós e de nos conceder o nosso pedido. O jejum é uma forma de nós nos consagrarmos também, de nós quebrantar a nossa carne, o nosso desejo carnal, para colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que nós enfraqueça o nosso corpo físico, para que o nosso corpo espiritual se fortaleça. Que todos os dias a gente se lembra de tomar o nosso café, o nosso almoço e a nossa janta. Mas nos esquecemos que o nosso espiritual, nós temos que alimentar a nossa parte espiritual. Um dia, uma criança chegou até o seu avô e disse, percebendo que às vezes ela fazia coisas ruins, às vezes fazia coisas boas na sua vida. E essa criança chegou e perguntou para o vovô, existe dentro de mim um lobo e uma ovelha. Qual deles vai crescer? Qual deles é o que vai prosperar? Qual é o que vai crescer? Aí o vô, sábio, pensou e respondeu para aquela criança, aquele que você alimentar. Então, se nós alimentarmos mais o lobo, alimentarmos mais o inimigo, alimentarmos mais a nossa carne, ela vai se sobressair e nós vamos viver em pecado. Mas se nós alimentarmos o espírito, se nós alimentarmos mais a ovelha, nós teremos progressão com essa ovelha. Teremos progressão no mundo espiritual, progrediremos cada vez mais e nos afastaremos do pecado. Quando nós nos consagramos, nós nos colocamos nas mãos do Senhor, nós começamos a ter nojo do pecado. Aquele pecado que nos atraía todos os dias, nós começamos a olhar com nojo. Quantas pessoas, o meu pai, ele tinha deixado de fumar, ele parou de fumar. E depois que ele parou de fumar, quando ele aceitou a Jesus, entregou sua vida para Jesus, ele parou de fumar, ele disse, eu não vou mais fumar. E a partir disso ele começou a se consagrar, a se colocar sua vida nas mãos do Senhor. E cada vez que ele sentia o cheiro do cigarro, ele sentia nojo daquilo ali. Porque ele colocou realmente a sua vida, aleluia, nas mãos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Não importa o vício que você tenha hoje. Se você tem o vício que for, se o Filho do Homem vos libertar, diz a palavra do Senhor, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor Jesus quer te libertar hoje. Sabe, muitas pessoas estão buscando no mundo da droga, no mundo da prostituição, no mundo da pornografia, no mundo todo, na bebida, na droga, em tudo, buscando satisfazer o desejo do seu coração. Muitos estão buscando satisfazer, como eu digo assim, parece que existe um espaço, um buraco tão grande no seu coração que você quer preencher. E você busca na droga, na prostituição, em todos os lugares e não encontra.
quantas pessoas chegam à overdose, quantas pessoas morrem, inclusive, né, com as drogas, morrem nesse mundo, e o inimigo está faceiro, está feliz, está batendo palma, porque é mais um que está morrendo e que está se afastando do Senhor, ao invés de buscar a santidade, está mergulhado no pecado. Mas eu quero te dizer que no seu coração existe um espaço vazio que é do tamanho de Jesus, que Jesus pode completar. Só Jesus. Muitos já buscaram em todos os lugares e não encontraram, porque é só em Jesus que você pode encontrar o que vai preencher o espaço do seu coração. Tem o tamanho de que Jesus, só Jesus pode completar esse espaço. Louvado seja o nome do Senhor, para que você possa viver em santidade, para que você possa se aproximar cada vez mais de Jesus todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que esses jovens foram levados para a Babilônia, como Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia e lá ele era um jovem, ele estava no meio de tantas pessoas que estavam ali idólatras, pessoas ali se prostituindo, pessoas de todos os tipos de pecado que estavam ali. Mas ele desejou não se contaminar com o pecado, com os erros daquelas pessoas, nem com as iguarias dos alimentos melhores, mas pareciam mais deliciosos, mais saborosos do rei. E ele queria se santificar, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, esses outros 3 jovens que buscaram se santificar, mesmo em meio ao mundo em que eles estavam vivendo. Eu imagino que eles podiam ter passado por muitas gozações, por muitas zombarias. Olha só esses aí, não querem comer, estão querendo se colocar nas mãos do Deus deles, não querem aproveitar a vida. E nós temos que aproveitar a vida, como muitos dos meus colegas mesmo me diziam quando eu estava na base aérea, eu servi no quartel da base. Muitos diziam que eles sim estavam aproveitando a vida, que eu não sabia aproveitar a vida. Mas nós sabemos que quando nós nos separamos para o Senhor, nós temos um compromisso com Deus. A nossa vida está na mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos dos nossos jovens são bombardeados muitas vezes, são alvos de zombaria na escola, em todos os lugares onde vão, porque querem se consagrar ao Senhor, porque querem se manter puros perante o Senhor. Então, eu procurei me manter puro perante o Senhor. Procurei me casar virgem com uma moça também que se colocou nas mãos do Senhor. Que realmente, então, me casei virgem, com uma moça que se colocou nas mãos do Senhor. Que se colocou nas mãos dele todos os dias. Sabe, um dia tinha um jovem da igreja que quando um pessoal de uma revista gay soube que ele era virgem, correram para entrevistá-lo. Vamos entrevistar esse jovem, né? Vamos entrevistá-lo. Aí perguntaram para ele, nós sabemos que você é virgem ainda, é verdade? Ele, sim, eu sou virgem, sou homem e vou me casar com a mulher que eu amo. Aleluia. E eles tiveram que abandoná-lo, porque eles sabiam que não podiam zombar dele. Sabiam que era uma escolha firme e decisiva para todos os nossos jovens que hoje são um motivo muitas vezes de chacota, motivo muitas vezes de até mesmo às vezes acabam caindo, né, pecando, porque estão sendo levados por uma onda tão grande nos nossos dias, nas escolas, em todos os lugares, para que nós não sejamos santos na presença do Senhor, para nós sair da presença do Senhor. E o inimigo tem usado muitas pessoas para derrubar os nossos jovens, para derrubar nossos irmãos e irmãs e nos tirar da presença do Senhor. Vamos nos manter firmes, que quando nós nos mantemos firmes nessa decisão, a santidade, buscar a santidade todos os dias. Daniel, ele buscou ser santo, buscou se colocar nas mãos do Senhor. E Deus deu para ele a interpretação até dos sonhos do rei, quando ninguém mais tinha interpretação. Quando ninguém mais tinha, Deus deu a interpretação para Daniel. Quando o rei sonhou com aquela estátua, a estátua era o seguinte, diz a palavra do Senhor, Daniel capítulo 2, versículo 32. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, e seu ventre e suas coxas de bronze, e suas pernas de ferro, e os seus pés, parte de ferro e parte de barro.
E estavas vendo, quando uma pedra foi cortada sem auxílio das mãos, a qual o feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Ali ninguém conseguia decifrar o sonho do rei, mas existia um jovem ali que buscava ser santo, que buscava a santidade, que buscava o Senhor Deus, enquanto todos os outros sábios, todos os outros homens que se levantaram para decifrar, o rei queria que decifrasse o que ele sonhou e o significado. E só um jovem de Deus pôde fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Daniel, buscava sempre a santificação todos os dias. Ele orava, e diz a palavra do Senhor que ele orava por um lado da casa, que a janela dava para Jerusalém, dava frente para Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele orava e buscava o Senhor, seu Deus. Os seus inimigos não aguentando isso, não querendo isso, aleluia, porque não suportavam a santidade na vida dele, porque tudo que ele botava a mão prosperava e se sobressaía a eles. Quando você busca santidade, quando você busca ser santo, buscar mais a Deus, você se sobressai, porque Deus é quem ilumina o teu pensamento, Deus é quem vai na frente todos os dias, em todos os momentos. Você não faz nada sem Deus estar na frente, você não sai de casa sem orar antes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você se coloca nas mãos de Deus, e Deus quem ilumina, aleluia, teu pensamento, e com a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Enquanto muitos não estão em santidade no Senhor, não estão buscando na palavra e estão tropeçando pelo mundo da escuridão, você tem lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho todos os dias da sua vida. Daniel então foi para o Egito, foi para a Babilônia, e lá, louvado seja o nome do Senhor, os seus inimigos se opunham contra ele, porque a santidade que estava na vida dele ofuscava os olhos deles, e não deixava, eles não queriam também eles prosperarem, queriam que Daniel caísse. Louvado seja o nome do Senhor. Bolaram uma artimanha, bolaram uma estratégia, uma armadilha para que Daniel fosse devorado, fosse morto, e fosse lançado na cova dos leões. Como foi lançado na cova dos leões. Mas diz a palavra do Senhor que o nosso Deus, aleluia, como ele tinha intimidade com Deus, Deus enviou o seu anjo, aleluia, lá na cova dos leões. Aqueles leões famintos, leões terríveis que estavam se levantando em volta dele. Mas diz a palavra do Senhor, o anjo do Senhor que estava ao redor dele, aleluia, fechou a boca dos leões e o salvou. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele manda os anjos para te proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Você observa algo diferente. Depois disso, o rei foi lá, se maravilhou que o Deus de Daniel tinha salvado Daniel. Tirou Daniel de lá, e aqueles homens que tinham bolado um plano, estratégia para que Daniel morresse, aqueles homens foram lançados na cova dos leões. E diz a palavra do Senhor, e outra vez vereis a diferença entre o que serve o Senhor e o que não serve, entre o que teme o Senhor e o que não teme. Porque Daniel ficou lá e pousou na cova dos leões e nada os leões lhe fizeram. E diz a palavra do Senhor que quando aqueles homens foram lançados, eles estavam no ar ainda, não tinham nem caído no fundo da cova. Os leões pularam e atacaram, estraçalhando aqueles homens. Só Deus pode nos proteger. Se você for santo, buscar a santidade todos os dias, o nosso Deus, ele se compromete contigo. Busque o Senhor todos os dias. Seja separado por Deus. Seja separado. Busque a Ele todos os dias e verá a recompensa. O nosso Deus é maravilhoso. Sadraque, Mesaque e Abednego buscavam também a santidade do Senhor. Buscavam se santificar ao Senhor e estar sempre levando a sua vida nas mãos do Senhor. Eram 3 jovens também. E diz a palavra do Senhor que um dia o rei preparou uma estátua gigantesca de ouro e colocou perante todo o povo. E todos os milhares do seu povo tinham que se prostrar mediante ao som das buzinas, ao som dos instrumentos musicais que iam tocar, ao som das cornetas, ao som de todos aqueles instrumentos que tocavam. Eles deviam se prostrar
Era a ordem para se prostrar perante aquela estátua. Mas esses 3 jovens eram separados. Esses 3 jovens eram santificados, eram santos. E eles confiavam no seu Deus. Será que você confia no seu Deus tanto como Daniel? Será que você confia nesse Deus assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que confiavam no Deus vivo, o Deus Altíssimo, com a sua vida? Porque a ordem era: todos se ajoelhassem perante aquela estátua. E diz a palavra do Senhor que todos se ajoelharam perante a estátua, menos esses 3 jovens. De repente eu imagino que alguém deve ter denunciado eles para o rei. Olha, rei, tem alguém lá que não está dobrando seus joelhos, aqueles 3 jovens. Os 3 jovens são chamados perante o rei. E o rei diz para eles: todos têm que dobrar os seus joelhos perante a estátua. Eu vou dar uma chance de novo para vocês. Dobre os joelhos. E tocaram de novo. Eles disseram: não vamos dobrar o joelho perante a estátua, de forma alguma. Porque eles sabiam, aleluia, que o mandamento do Senhor: amarás, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele adorarás. Aleluia! Então eles só adoravam ao Deus verdadeiro, só dobravam o seu joelho perante o Deus Altíssimo. E o rei, tomado de uma fúria, pegou aqueles jovens e mandou que os seus homens, os seus soldados, aquecessem a fornalha 7 vezes mais. Eu nem imagino o que seria isso. Devia ser muito fogo, porque uma vez só, uma fornalha acesa já é um fogo terrível. Imagina 7 vezes mais. Tanto que diz a palavra do Senhor que eles pegaram todos os pertences desses jovens e amarraram a eles todos os seus pertences, tudo que eles tinham. O rei pretendia apagar eles da história. Você imaginou? O rei tinha tirado eles da terra deles, tirou a identidade deles, trocou de nome eles e queriam apagar com a vida deles naquele mesmo momento. Aleluia! O inimigo quer apagar conosco. Ele não suporta nos ver felizes, ele não suporta nos ver nos colocando aos pés de Deus, somente de Deus. E ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha e manda os soldados lançar aqueles 3 jovens dentro da fornalha. E diz a palavra do Senhor que tanto que aqueles soldados, quando foram lançar os jovens dentro da fornalha, ficaram queimados. E aqueles jovens, diz a palavra de Deus, que foram lançados dentro da fornalha, eles caminhavam dentro da fornalha para lá e para cá. Louvado seja o nome do Senhor, ilesos totalmente. Nada do seu corpo queimou. Só uma coisa queimou: aquelas algemas que foram colocadas neles. Aleluia! Somente as algemas que queimaram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de repente o rei observa, aleluia, aqueles jovens que viviam em santidade, aqueles jovens que viviam diferente, que viviam separados, aleluia, estão lá na proteção do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Estão protegidos por Deus, aleluia. Então lá o rei observa, mas ele diz assim: não foram 3 que nós lançamos dentro da fornalha? E eu observo 4 caminhando tranquilamente dentro da fornalha. Aleluia. E mandou que eles saíssem. Ele diz assim: e o 4º é semelhante aos deuses. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que era o próprio Jesus Cristo, aleluia. Aquele que nos protege na palma da sua mão. Aquele que nos guarda, que nos protege todos os dias da nossa vida. Quando nós tememos ao Senhor, aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Nós temos a proteção de Deus. Nós temos algo mais em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para a Babilônia e mudaram, aleluia, a história da Babilônia. Muitas pessoas crentes que foram levados foram para outros lugares, acabaram caindo no erro, no mesmo pecado daquelas pessoas. Mas esses jovens, eles eram santos, eles eram separados pelo Senhor. Seja você também santo. Seja você separado pelo Senhor. Outro jovem, chamado Moisés, chamado José, com seus 17 anos, por causa da inveja que os seus irmãos tinham dele. Os irmãos queriam matá-lo, mas ele era de Deus, ele tinha sonhos de Deus. E ele, tanto que ele sonhava, tinha os sonhos de Deus, e ele contava para os seus irmãos, e seus irmãos ficavam mais furiosos ainda, porque Deus dava sonhos para ele, porque ele era um jovem sonhador. Pegaram ele e venderam para o Egito. Agora sim, vamos acabar com isso. Vamos vender. Primeiro queriam matá-lo, aí depois lançaram ele dentro de uma cisterna,
Quando passaram os mercadores midianitas pelo local, eles pensaram, vamos fazer um dinheiro, vamos vender esse jovem. Vamos vender nosso irmão. Venderam para os midianitas que passavam nas comerciantes, e esses midianitas o levaram, compraram como escravo por 20 moedas de prata. E o levaram para o Egito. Lá no Egito, Potifar, que era o chefe do exército de Faraó, ele comprou José e deixou como escravo na sua casa. E como servo, como escravo na sua casa, tudo que ele fazia prosperava. E ele adquiriu a confiança de Potifar. Tanto que Potifar colocou tudo na sua casa, colocou tudo nas mãos de José. José era o mordomo daquela casa, sabia o que tinha, o que não tinha, conhecia suas dispensas, sabia o que faltava, repunha tudo o que faltava. Ele adquiriu uma confiança porque ele era separado, ele era diferente. E Potifar percebeu que ele era diferente. E diz a palavra do Senhor que um dia Potifar tinha saído, seus servos tinham saído, e a mulher de Potifar o tentou. A mulher do Potifar o tentou para manter relação com ela. Mas a palavra do Senhor nos diz que, como José era diferente, assim como a minha esposa estava falando antes, né? A tentação, quando é da carne, nós temos que fugir. E quando ele foi tentado, ele diz que o seu mestre, seu patrão, seu chefe, ele tinha dado tudo na sua mão, menos aquela mulher, não podia tocar nela. E ele, mesmo assim, ele sabia que o Deus a qual ele servia é poderoso, que é um Deus tremendo, é um Deus que tudo pode. Ele tinha o temor do Senhor. E ele sabia que ele precisava viver sua vida em santidade. E pela santidade da sua vida, para se manter-se puro, para se manter-se santo perante o Senhor, ele fugiu. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher tomou da sua roupa e depois ela apresentou para Potifar, dizendo que ele havia tentado ela. Foi lançado na prisão. Mas lá na prisão, diz a palavra do Senhor que mesmo lá na prisão, ele foi um destaque na prisão, tanto que ajudava, né? Ajudava o carcereiro, ajudava os outros que estavam lá, decifrou os sonhos, né? De dois homens, do copeiro e do padeiro que estavam lá, porque ele era diferente. Ele tinha santidade, ele tinha Deus na sua vida, aleluia. Ele podia estar lá chorando, lá na cadeia, dizendo, injustamente vim para cá, mas ele estava lá, louvado seja o nome do Senhor, dando honra a Deus, buscando a Deus. Interpretou o sonho daqueles homens. Aqueles homens saíram de lá, e aqueles homens, depois um deles, o copeiro, foi até o faraó, quando o faraó teve um sonho, e José foi solicitado para ir até Faraó para decifrar o seu sonho, para interpretar o sonho do Faraó. E diz a palavra do Senhor que então, esse mesmo José, que foi para lá, decifrou o sonho do rei, segundo o que Deus dava para ele de entendimento, de discernimento, discerniu aquele sonho, o que significava. Aquele jovem que foi vendido como escravo, que foi para lá, que foi injustiçado, que foi preso, agora, louvado seja o nome do Senhor, ele estava ainda governador do Egito. Diz o faraó, disse assim para todos lá, no momento em que José estivesse ali, José seria o maior de todos, somente seria maior o faraó no seu trono, seria maior que José. Aleluia, Deus exalta, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós podemos ser envergonhados, passar vergonha, porque estamos buscando a santificação, porque estamos fazendo diferente do mundo. Jovens, muitos dos jovens às vezes estão sendo diferentes do mundo, estão lá na escola, muitas vezes estão sendo bombardeados porque são diferentes, porque querem fazer as coisas certas, estão sendo bombardeados porque as pessoas dizem assim, nós somos livres para fazer o que nós quisermos e vocês não são livres. Eu quero te dizer que nós somos o povo mais livre que tem. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas estão no mundo do álcool, da droga, da prostituição e pensam que são livres. Na verdade, estão sendo presos por aquilo que eles pensam que são livres, que têm liberdade para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. José é um grande exemplo para nós. É um exemplo de sonhador. Nós precisamos ousar sonhar e colocar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, para podermos
termos progresso na nossa vida no trabalho, nos estudos, em tudo que nós fizermos, que nós podemos prosperar todos os dias, porque Deus quer que nós prospere, que Deus quer que nós seja como Daniel, que tudo que ele botava a mão prosperava. José, tudo que ele botava a mão prosperava, progredia, porque ele era santo. Ele buscava sempre a direção de Deus. Ele tinha santidade na sua vida. Santidade não é você nunca pecar. É quando você pecar, você buscar correr para o Senhor. Buscar viver uma vida de honestidade, de santidade perante Deus. É você saber que de Deus você nunca esconde nada. Você não consegue esconder nada de Deus. E de Deus você não consegue fugir, como Jonas pensou que estava fugindo de Deus. Jamais nós vamos conseguir fugir de Deus, da presença de Deus. Mas nós precisamos buscar o Senhor. Se aproxime do Senhor. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós perdemos aquele desejo de pecar e mais nós queremos nos aproximar do Senhor. Existia um homem chamado Charles Finney. A minha esposa contou a história de Charles Finney. Charles Finney, ele se colocou nas mãos do Senhor e começou a buscar o Senhor e colocar a sua vida em santidade mediante a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E houve um dia, uma noite, que eles conseguiram um lugar numa escola, num pavilhão de uma escola, para ministrar um culto, e eles ministraram um grande culto, onde Deus fez grandes coisas, onde o Espírito Santo usou Charles Finney para pregar e para, aleluia, fazer grandes sinais e grandes prodígios. No outro dia, Charles Finney ele foi até uma indústria que havia lá, uma indústria onde faziam tecidos, e lá ele chegou nessa fábrica. Essa fábrica era tocada aquelas rodas de água, porque eles fizeram essa fábrica próximo ao rio, e esse rio girava aquela roda d'água, fazendo com que toda aquela fábrica funcionasse com essa roda d'água. E diz a história que Charles Finney ele chegou, e quando ele chegou e cumprimentou duas jovens que estavam, uma estava atando uma linha, e não conseguiu nem atar aquela linha, ela caiu, porque o poder de Deus estava na vida desse jovem ainda. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a santidade que havia na vida dele era diferente. A atmosfera no local onde ele estava, aleluia, sempre mudava e as pessoas sentiam algo diferente. As pessoas se prostravam perante o Senhor e em pouco tempo, quando ele entrou naquela fábrica, as pessoas não conseguiam nem ficar em pé, porque a glória era tanta. O poder de Deus era tanto naquele lugar, aleluia, que todos não aguentavam e estavam ali confessando seus pecados, porque o Espírito Santo de Deus estava na vida daquele homem. A santidade de Deus na vida dele mudava o clima, mudava a atmosfera do lugar onde ele chegava. E ali aquelas pessoas que não conseguiam nem parar em pé mais, estavam chorando e se entregando ao Senhor, dobrando o seu joelho, aleluia, pedindo perdão dos seus pecados, devido à santidade que havia na vida dele. Aleluia, o Espírito Santo estava ali na vida dele, agindo em todas aquelas pessoas. E a Bíblia diz assim que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, convence o homem do erro, aleluia, e que busca para Deus, aleluia, que busca o homem transformar o homem, transformar a mulher, transformar o jovem, a criança. Ele busca nos transformar a nossa vida. Seja você também cheia do Espírito Santo. E diz a história que o chefe daquela firma, daquela indústria ali, mandou que tudo parasse. E parou-se então as máquinas, e parou-se aquela roda d'água. E todos se reuniram num pavilhão, e ali eles choravam e oravam, aleluia, e fizeram um grande culto, porque ele percebeu que não dava mais para aquele povo trabalhar. Eles não conseguiam nem parar em pé mais, por causa da glória de Deus, aleluia, por causa de um homem que desejou se santificar, por causa de um homem que desejou se colocar nas mãos do Senhor, aleluia. E diz a história que ali naquela mesma cidade, por 6 anos, não funcionou mais bailes, não funcionou mais teatros, tudo se fechou, aleluia. E ele chegou a ganhar na base de 100.000 almas para o Senhor, aleluia. Tudo por causa de um homem que quis se colocar nas mãos do Senhor. Seja você também esse homem que busca em santidade. Seja você também um jovem que busca na santidade, que busca, aleluia, se colocar nas mãos do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que se colocou nas mãos do Senhor. Aleluia. Buscou a santidade. E o Senhor Deus, Ele tem, aleluia, além do que nós pedimos ou que pensamos. O Espírito Santo de Deus, Ele pode nos usar da forma que Ele quiser, aleluia, mas basta nós querer a santificação. Lembre-se, você pode buscar a santificação todos os dias. Você pode buscar a santificação através da consagração. A consagração através do jejum, quebrando, aleluia, essa carne, quebrando as vontades da carne, aprendendo no jejum a vencer as vontades da carne, na oração, que é aquela intimidade que nós temos com Deus. E a palavra de Deus diz assim que quando nós estamos orando, nós estamos falando com o Senhor. E quando nós falamos com o Senhor, muitas vezes nós nem sabemos orar direito, mas o Espírito Santo, Ele leva as nossas orações em forma de gemidos inexprimíveis até Deus. Imagine que Ele aperfeiçoa as tuas orações e leva a Deus. Busque ao Senhor. Pede para Ele te ensinar a orar e a buscar e se aproximar cada vez mais dEle. Jejum, a oração, a palavra de Deus. Todos os dias leia um pouco da palavra. Todos os dias busque aprender de Deus. Quando você abre a Bíblia, você tem a própria boca de Deus falando contigo. A maior profecia é a Bíblia, é a palavra de Deus, é aquilo que faz tocar no seu coração. Quando nós estamos angustiados, estamos tristes, estamos amargurados, estamos com tantos problemas, tantas dificuldades, mas quando nós abrimos a Bíblia e o Senhor fala conosco, nos dá um refrigério. Nos dá algo tão gostoso, tão glorioso na nossa vida, que nos acalma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o nosso Deus que completa na nossa vida a verdadeira felicidade. Bendito seja o nome do Senhor. Que todos os dias nós possamos agir diferente do mundo. O cristão, sendo santo, ele muitas vezes ele está contra a correnteza, está nadando contra a correnteza. Quando todos estão indo para lá, o cristão está vindo para cá, está indo em direção à cidade celestial, está indo em direção ao Senhor, aleluia. Enquanto muitos, a maioria, está indo em direção ao abismo, está indo em direção ao mundo, nós estamos indo em direção a Cristo, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que a luz e as trevas vieram ao mundo, mas o homem adorou mais as trevas do que a luz. Seja você também alguém que busque a luz. E Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E se Ele é a luz do mundo, nós devemos seguir essa luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes pagando o preço que for. Siga a luz do mundo. Siga a Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar a salvação. Um dia, Jesus pregava palavras duras. E o povo começou a debandar. Começou a sair um por aqui, outro por ali. Estavam indo tudo embora. E, de repente, os discípulos se aproximaram de Jesus e diziam: Jesus, o Senhor está falando palavras duras para o povo. Mas eram palavras que conduziam para a salvação. Eram palavras que conduziam para Deus. Aleluia. E aquele povo, muitas vezes, não queriam ouvir quando se fala do pecado, do erro. Quando há uma correção do erro, muitas vezes pessoas se ofendem. Muitas pessoas querem sair de perto até. E todo aquele povo estava saindo de perto. E foram falar para Jesus: Jesus, o Senhor está falando palavras muito duras para o povo. E Jesus disse: e vocês não querem ir também? De repente os discípulos pensaram, caíram em si e disseram: mas para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia! A palavra de Deus, a palavra de Jesus é a palavra que nos limpa. A palavra que limpa todo erro, toda falha. Então nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos ter essa palavra em nossa vida. Jesus mesmo disse que a palavra ela limpa a nossa vida, limpa o nosso corpo. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, ele ia lavar os pés de Pedro. Pedro disse assim: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés de forma alguma. Aí Jesus disse para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então Jesus disse para ele, Pedro disse para Jesus: então Jesus me limpa tudo, me lava todo, então me dá um banho já, Jesus. Jesus disse assim: não, mas já está limpo pela palavra. E se a palavra de Deus vem nos limpar, nós estaremos limpos, nós estaremos santificados cada vez mais, limpos pela palavra, vencendo no jejum a nossa própria carne, buscando na oração estar mais perto de Deus.
na oração, buscar estar mais perto do Senhor, buscar ter mais intimidade com Deus. A intimidade é maravilhosa. Imagina Elias, lá no Monte Carmelo. Eu imagino que devia ter 2 buracos lá onde ele botava seu joelho e orava ao Senhor, porque ele era um homem de oração, era um homem de busca ao Senhor. Aleluia. Tiago diz a palavra que quando ele morreu, eles olharam nos seus joelhos, e seus joelhos eram como joelhos de camelo, tão grossos, tão duros os joelhos. Por quê? Porque o camelo, ele recebe as suas cargas de joelhos. E ali se cria calo nos seus joelhos. Aleluia. E o cristão precisa ser assim. Receber as suas cargas, receber a sua cruz de joelho e carregar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que nós precisamos ser santos. Sede santo como o Senhor nosso Deus é santo. Seja separado. Seja aquela pessoa fiel ao Senhor. Busque a Ele. O apóstolo Pedro buscava a santidade ao Senhor. E buscava orar sempre ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que a hora nona era a hora da oração. E ele era um líder na oração. E ele sempre ia lá no templo para orar. Às 3 horas da tarde é a hora sagrada da oração. E um dia ele chegou na porta do templo, porta chamada Formosa, e ali havia um homem coxo, um homem que estava ali paralítico, estava há muitos anos ali. E de repente ele pede uma esmola. Pedro olha para um lado, olha para o outro e diz assim: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aleluia. Vale a pena ser santo, porque ele era um líder da oração. E na oração você busca a intimidade com o Senhor. Você conversa com Deus. E ele aprendeu com Jesus Cristo, que Jesus Cristo subiu no Monte das Oliveiras e muitas vezes ele passava a noite inteira orando. A oração é o segredo da tua vitória. Ore, busque ao Senhor. E por último, a obediência é algo fantástico, é algo maravilhoso, que só obedecendo ao Senhor, sendo obediente ao Senhor, aleluia, Ele nos faz algo diferente, algo maravilhoso. A obediência é o temor do Senhor, que quando nós vivemos no temor do Senhor, nós somos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que você possa viver a sua vida em santidade, que você possa estar cada vez mais perto do Senhor, buscando na oração, no jejum, aleluia, na consagração todos os dias, para chegar à santidade, que é Deus quem nos santifica. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe. Busque todos os dias o Senhor. Busque a santidade e você verá o Senhor. Porque sem santificação não veremos o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.